galerinha. Não estamos no Deadcast filosófico, mas estamos aqui no nosso Pó Filosofia, conversando sobre a questão, né, os livros que eu estou lendo. Chegou meu livro chamado Democracia na América Latina, do Alex Tocqueville, junto com o Leviathan e do Thomas Hobbes e o Max Weber. Max Weber eu não lembro agora, mas não importa. São os três pensadores que eu estou tomando para entender sobre o Leviathan, né? O Leviathan em contraste com o Marx, né, com o marxismo. Eu vejo que, mais uma vez, né, o Brasil, mais uma vez assim, né, já há mais de 30 anos, né, vou colocar aí talvez 50 anos ou algo perto disso, que o Brasil vem passando por um processo revolucionário, né, grande, pelo menos iniciando no final de 60, mas assim, efetivamente desde a década de 80 pelo menos. E aí a solução foi só, as coisas foram só se agravando, mas é engraçado que à medida que eu fui explicando a situação no Brasil, ele foi me dando um cenário justamente semelhante ao nosso. E entre várias saídas que eu pedi, né, na conversa, ele falou sobre como se fosse uma união popular, né, repetindo antigamente nos estados de guerrilha e tal. Deu propostas agressivas desse nível aí. Me deu propostas também para travar um Leviatã, quando os três poderes deixam de funcionar. Só um outro Leviatã, né? Eu sugeri isso também. Aí se tivéssemos os poderes eles começassem a se unir, digamos assim, para voltar ao estado de tirania, sabe? Calhasse um alinhamento entre os três poderes, ou pelo menos dois deles, que pudesse, como a gente vive agora, esmagar a democracia de alguma maneira. Qual seria a solução, sabe, com o fim dos três poderes, em síntese, né? Aí, ó, entre tantas possibilidades, o Leviatã universal, né? Tentar achar Leviatãs, um Leviatã maior que digamos, no caso do Brasil, né? Para resolver o problema. Ou uma organização, né? Das Nações Unidas, sei lá, alguma coisa do tipo, União Europeia, tipo, alguma coisa, uma ordem repleta de países, né, que pudesse assim, ter uma força maior do que o próprio país para fazer pressão, né, força, né. Mas teve uma das ideias, e fora essas aí, ele sugeriu uma constituição nova, não nova no sentido de destruir a antiga, mas pelo menos com relação aos três poderes, ele deu uma ideia de um quarto poder, que seria como se fosse um poder moderador, mas esse quarto poder não poderia sair de uma pessoa, que já tem, né, todos os representantes, né, do povo, vamos dizer assim, de certa forma, né, o legislativo, executivo, judiciário e tal. Aí ficou faltando um governo, um agente voltado a essa questão mais de plebiscito, alguma coisa do tipo. Aí ele começou a citar um montão de coisa, entre essas coisas o plebiscito. E aí, mais do que isso, no finalzinho do nosso papo, ele falou assim, se quiseres eu posso dar uma ideia de constituição, sabe? E aí me empolgou bastante, sabe? Essa ideia de constituição. E aí eu achei o seguinte, que poderia dar aí melhorar um pouco, né? O que já foi feito, né? A contribuição dos outros filósofos, né? Então, sem apagar essa contribuição, mas dando uma nova cara, né? Vamos dizer assim, uma nova força, um poder moderador que partisse realmente do povo, sabe? Aí inicia assim o texto. É um texto meu, um texto da IA, né? Portanto, eu nem vou colocar. De repente não coloco, não sei. Eu estou pensando ainda. Eu posso colocar, mas seguinte, que esse texto, diferente dos outros, não é meu. Acho que não vou colocar, não, porque pode dar problema. Problema. Pode dar problema. Problema pra mim. Então, não sei. Tô pensando ainda. Mas ele começa assim, então. Constituição, Estado Livre, Popular, com o quarto poder, né? QPE. Como é que é? Pô, não vou lembrar agora. Mas beleza. Assim, em nome da liberdade, da dignidade humana e da soberania popular, o povo
povo do Estado livre e popular estabelece essa Constituição com o objetivo de garantir o governo justo, transparente e resistente a qualquer forma de tirania, instituído, para além dos três poderes clássicos, o quarto poder popular estruturado. Esse seria então o nome desse quarto poder, se chamaria aí quarto poder popular estruturado. Parece uma coisa comunista, mas é justamente para combater mesmo o comunismo, qualquer tipo de tirania. Não serve só para os comunistas, né? Mas é bem por aí. Então, título 1 dos princípios fundamentais. O artigo 1 do Estado Livre e Popular é uma república constitucional soberana fundada na liberdade individual, no pluralismo e na responsabilidade cívica e no poder popular estruturado. Esse é o... Peraí, cara, deu tudo errado aqui. Esse é o artigo 1. Então, mais uma vez, o Estado Livre e Popular é uma república constitucional soberana fundada na liberdade individual, no pluralismo e na responsabilidade cívica e no poder popular estruturado. O segundo artigo, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. 1. O Legislativo. 2. O Executivo. 3. O Judiciário. E 4. O quarto poder popular estruturado. Nesse mesmo artigo 2 aqui, no título 2 desse mesmo artigo aqui, lembrando que são 10 artigos, tá? A proposta deles são 10 artigos divididos aqui em três temas, né? Só voltando lá, o primeiro tema, o primeiro título, né? Dos princípios fundamentais, que vai ter o artigo 1 dos princípios fundamentais e o artigo 2, que eu acabei de ler. O título 2 do quarto poder popular estruturado. E agora sim começa a ideia do que seria, então. Vão ter aqui artigo 3, artigo 4 e os outros artigos aí, daí para frente. Então vamos ler aqui título 2 do quarto poder popular estruturado. No artigo 3, já passamos pelo primeiro e segundo. O QPE é órgão constitucional permanente, autônomo, não submetido a qualquer outro poder, incumbido de garantir a fiscalização ativa, ética e transparente de todos os poderes e instituições públicas. O quarto artigo, o QPE tem como atribuições: 1. Promover o acesso irrestrito à população aos dados públicos e decisões governamentais. 2. Fiscalizar e bloquear temporariamente atos de qualquer poder que violem os princípios constitucionais. 3. Convocar referendos populares vinculativos. 4. Garantir a liberdade de expressão e a pluralidade nos meios de comunicação. No caso, nos meios de comunicação estatais. 5. Proteger denunciantes e minorias contra abusos do Estado. 6. Manter uma força cívica de resposta rápida, FCRR, não militarizada, de proteção institucional. E aí, beleza, esse aqui é o artigo 4, hein? Vamos para o artigo 5. Artigo 5, a composição... No artigo 5, a composição QPE far-se-á por sorteio cívico de cidadãos com comprovada idoneidade, comissões por período de 2 anos, não renováveis, incompatíveis com cargos políticos. Então, do artigo 5º, vamos para o artigo 6º. Todas as decisões do QPE são registradas em sistemas de blockchain público e auditável. Artigo 7. O QPE
Não legisla, não julga e não governa. Atua unicamente como barreira à tirania e guardião da soberania popular. Agora vamos para o nosso título 3, se não me engano são 3 títulos, né, de 10 artigos. O título 3 é das garantias do povo. No artigo 8, todo cidadão tem o direito de acesso direto à plataforma de participação digital, onde poderá propor, votar e monitorar as ações do QPE. Artigo 9. Nenhuma lei, decreto ou decisão estatal poderá restringir as funções do QPE ou sua autonomia plena. Artigo 10. Essa Constituição entra em vigor imediatamente após sua ratificação por maioria qualificada da população em referendo livre e verificável. E fim do documento constitucional. Essa é a ideia, então, não de uma nova Constituição, mas de uma da divisão dos poderes, não em 3, legislativo, executivo e judiciário, mas agora uma terceira, uma quarta proposta para aumentar, né, as garantias do cidadão, né, fazer com que ele possa finalmente ser respeitado aqui. E é isso, e vale a pena, né, falar sobre esse poder que chamado de quarto poder popular estruturado, a QPE.